Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui gostam de receber conselhos? Quando estão precisando de alguma coisa, vai atrás de quem aconselha, né? A gente, quando está precisando de alguma coisa, a gente vai atrás para receber conselho. Mas é uma coisa interessante, a gente sempre procura conselho com quem gosta da gente, né? A gente procura conselho com aquelas pessoas que nós sabemos que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. A gente geralmente procura conselho com as pessoas que geralmente concordam com a gente. É difícil a gente procurar conselho, por exemplo, os jovens procurar conselhos com seus pais, porque eles sabem que se os pais não concordarem com aquilo que eles vão falar, que eles vão perguntar, eles não vão gostar de ouvir o que os pais estão dizendo. Geralmente a gente procura conselho com aquelas pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir, vão concordar com a gente. E será que isso é bom? Será que os conselhos vindos dessas pessoas que sempre concordam com a gente, que sempre procuram não nos magoar, não nos chatear, será que esses conselhos são bons? A palavra de Deus, ela diz no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 15, a palavra de Deus, ela fala assim: o caminho do insensato parece justo, mas o sábio, ele ouve os conselhos. Aquela pessoa que é sábia, aquela pessoa que procura ter sabedoria, ela ouve conselhos. Se a gente ouvisse mais os conselhos de nossos pais, de nossos líderes, daquelas pessoas que procuram nos falar as coisas como elas são, talvez a gente não batesse, não quebrasse tanto a nossa cabeça. Tem um ditado que diz que conselho, se fosse bom, ele não se dava, né? Ele vendia. Mas tem um outro ditado que é muito parecido com esse, que diz assim que conselho, se fosse bom, não se dava, se vivia. Muitas vezes as pessoas que dão conselho não vivem os seus próprios conselhos. Muitas vezes as pessoas nos falam: olha, faz isso, faz aquilo, toma essa atitude, vai por aqui, mas elas mesmas não seguem os seus conselhos. E a gente vê muito isso, principalmente no meio cristão, a gente vê pessoas que falam da palavra de Deus, pregam a palavra de Deus. Olha, Jesus dizia isso, dizia aquilo outro, mas você olha para a vida delas e você vê que elas não vivem aquilo que elas pregam. Elas não vivem aquilo que elas dizem para os outros. E aí você fica imaginando, poxa, mas se o conselho que essa pessoa está me dando, se ele é tão bom assim, por que que ela mesmo não vive, né? Por que que ela mesmo não bota isso como parte da vida dela? No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 20, a gente vê assim: ouça conselhos e aceite as instruções, e você acabará sendo sábio.
Quando a gente para ouvir os mais velhos, quando a gente para ouvir aquelas pessoas que têm mais experiência, que viveram mais do que a gente, ou às vezes até pessoas que nós estamos vendo que estão passando por determinadas dificuldades, e a gente ouve os conselhos que essas pessoas nos dão, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos sábios. Todas as vezes que nós ouvimos um conselho e seguimos aquele conselho, nós nos tornamos sábios. Um grande exemplo disso está na Bíblia, quando Moisés tira o povo do Egito e ele começa a caminhar no deserto. Tem uma época que o sogro de Moisés, chamado Jetro, ele vai visitar Moisés no acampamento do povo de Israel. E quando Jetro chega lá e ele vê o dia a dia de Moisés, ele vê que Moisés, logo de manhãzinha, ele vai buscar a Deus, depois ele se assenta diante do povo para julgar e resolver os problemas que o povo tinha. Os atritos, as confusões do povo, o povo vinha, falava para Moisés e Moisés tinha que resolver. E aí Jetro chega para Moisés e fala: Moisés, o que você está fazendo não é bom, não. Você não pode sozinho querer julgar o povo de Israel. É muita gente, é muito problema, é uma carga muito pesada para você. E aí Jetro dá um conselho para Moisés. Jetro chega para Moisés e fala: escolhe entre o povo pessoas mais experientes, mais sábias, pessoas que se demonstram ser mais entendidas, mais calmas, com mais sabedoria para ouvir as outras pessoas, e coloca eles diante de grupos pequenos. E eles vão resolver os problemas desses grupos pequenos. E você fica para resolver só os problemas mais sérios. As coisas que os outros não conseguirem resolver, eles trazem para você resolver. E Moisés foi sábio, mesmo sendo um homem que ouvia diretamente a voz de Deus, mesmo sendo um homem que tinha comunhão direta e diária com Deus, Moisés se colocou humilde diante de Jetro e aceita o conselho de Jetro, escolhe as pessoas, e aí o seu trabalho fica muito melhor, muito mais fácil, muito mais leve de ser feito. Mostrando o quê? Humildade e sabedoria. Totalmente diferente, nós vemos a história do filho de Salomão, o rei Roboão, que quando Salomão morre, Roboão assume o lugar de Salomão. E aí o povo de Israel vem e fala para Roboão: Roboão, o seu pai nos escravizava, nos colocava julgos muito pesados, o seu pai, ele maltratava muito a gente, exigia muito do povo, cobrava muitos impostos. Alivia um pouco a nossa carga, Roboão, que nós vamos continuar te servindo. E aí Roboão vai e pergunta para os conselheiros do rei, aqueles conselheiros mais antigos, que eram conselheiros do seu pai. E aí os conselheiros falam: ouve o que esse povo está dizendo, dá para eles o que eles querem e eles vão continuar te servindo. Mas Roboão não queria essa palavra. Ele foi buscar conselho com os conselheiros mais jovens, com os amigos da mesma idade, aqueles que não tinham experiência, mas se achavam os todos poderosos, né? Os jovens que se acham os bambambam da história. E os jovens falaram para eles assim: Roboão, se eles estão achando a carga pesada, aumenta ainda mais.
Se eles estão achando os impostos pesados, cobra mais. E aí, quando o povo voltou para ouvir a resposta do rei, Roboão falou para eles: olha, o meu pai, ele escravizava vocês, eu vou escravizar o dobro. Meu pai cobrava impostos de vocês, eu vou cobrar o dobro. E aí o que o povo de Israel fez? Olhou para Roboão e falou: fique você com teu reino. Nós não temos mais nada a ver contigo. E aí houve a ruptura do povo de Israel. Só ficou sendo governada por Roboão a tribo de Judá e de Benjamim. O restante das 10 tribos se separaram do povo de Israel e colocaram outro rei sobre eles. Ou seja, por causa de uma ignorância, uma falta de sabedoria do rei, o povo se dividiu. E isso causou diversos problemas. Quando nós vamos ver a história de Israel, a gente vai ver que causou diversos problemas essas coisas. Mas eu quero chegar num lugar muito melhor, aonde nós podemos buscar conselhos. Quando nós estamos precisando de alguma coisa, quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos precisando de uma sabedoria, o melhor lugar para nós buscarmos conselhos é na palavra de Deus. É quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e clamamos a Ele, pedimos a Ele a misericórdia dEle. E aí vem o conselho do Senhor através da sua palavra e nós podemos entender e pedir ao Espírito Santo que nos revele aquela palavra. E dentro da palavra de Deus, nós vamos ter os conselhos para a nossa vida. Nós vamos saber como se comportar, nós vamos saber como seguir em frente, nós vamos saber como tratar as pessoas. Quando nós olhamos o livro de Salmos, no capítulo 119, no versículos de 9 a 11, nós lemos assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu te busco de todo o coração, meu Deus. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Não permita que eu me desvie da tua palavra. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista aqui está nos dizendo como é importante a palavra de Deus. Como é importante viver buscando a palavra. Buscar a Deus de todo o coração, não se desviar dos mandamentos de Deus, buscar viver aquilo que Deus tem para nós. Guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente não peque contra Deus. A importância de ler a palavra de Deus todos os dias, a importância de pedir ao Espírito Santo a direção dentro da palavra de Deus, do que nós temos que fazer nas nossas decisões, em determinadas situações, buscar conselhos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, ter a Bíblia sempre conosco. Hoje em dia é tão fácil. Hoje em dia você baixa aí qualquer aplicativo de Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia na sua mão o dia inteiro, o tempo inteiro, aonde você for. Você está passando por uma situação, é só você entrar na Bíblia e colocar lá o que eu faço nessa situação, qual a palavra de Deus nessa situação. E você vai achar um conselho, você vai achar uma palavra relativa àquilo que você está passando. Alguma coisa que o Espírito Santo vai te trazer ao coração e que vai te dar luz para o seu caminho. Assim é que nós alcançamos sabedoria. No livro de Provérbios, no capítulo 2, versículos de 1 a 8, nós vemos um pouco disso também. Aonde diz assim: meu filho,
Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá que o temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Você, olha só, vou repetir. Assim você entenderá o que é temer o Senhor e você achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós clamamos pela sabedoria de Deus, quando nós pedimos ao Espírito Santo que nos traga sabedoria ao nosso entendimento, nós somos guiados pela palavra de Deus. E nós temos uma condição melhor de viver uma vida com mais sabedoria, com mais tranquilidade, de viver uma vida amando os outros, ajudando os outros, viver o nosso casamento de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais prazerosa. Quando nós passamos pela vida e nós damos graças a Deus por todas as coisas que nos sucedem, Deus, ele derrama sobre nós uma graça que nos permite nos manter de pé e continuar vivendo. E isso a gente está aprendendo, eu e a Fátima, nós estamos aprendendo isso no nosso dia a dia. Viver buscando a Deus. Viver um dia após o outro. Viver com a graça que Deus nos dá. Isso é maravilhoso. Que essa palavra possa nos trazer o entendimento da necessidade de nós buscarmos conselhos em Deus, de nós buscarmos conselhos em pessoas que servem a Deus, pessoas que a gente vê que verdadeiramente vivem diante de Deus. Essas pessoas que têm a sua sabedoria apoiada na palavra de Deus. Que essa palavra possa nos mostrar que nós não somos praticamente nada. Nós dependemos totalmente dos conselhos, da bênção, da palavra que vem de Deus. E que a gente possa andar nessa palavra, que a gente possa viver essa palavra, que essa palavra que é Jesus possa estar conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, como ele prometeu que estaria. Antes de subir aos céus, ele disse assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa palavra, então, possa nos trazer essa bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, aonde quer que você vá. Que o Espírito Santo de Deus esteja te cobrindo, te enchendo de graça. Da mesma forma como Jesus era cheio de graça, de sabedoria, de formosura, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Aleluia, Senhor meu Deus. Glórias a ti, meu Pai. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados têm um conteúdo relevante e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você conhece, que você ama, ouçam essa palavra e edifiquem a sua fé com ela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo. Abreijos!